Olá, boa noite. Deixa eu esperar a minha convidada chegar. E... Oi! Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Boa Ah, tá. Agora eu tô ouvindo vocês. Agora eu noite, tô me ouvindo, tô te ouvindo. boa noite, Marquinhos, Thiago, Ricardo. Nossa, quanta gente. Quanta gente. Vocês Gente, não... boa noite. A gente ia fazer a live aí no perfil da Ananda, né, Ananda? Isso. Mas aí a gente teve um probleminha, então a gente vai rodar a live desse perfil aqui. Você quer Exato. começar? Como que a gente vai fazer? Vai fazer as perguntas? Tá, falando do tema que a gente tinha escolhido, e aí as perguntas que vieram bastante, né? Fico bastante feliz. Vieram, depois chegou mais. Eu acho que não vai dar tempo da gente responder todas. Não, não vai. Não vai mesmo. Tá. Então, vamos lá. Também a Sandra, né? Então, apesar de estar no perfil dela, eu que convidei ela porque me veio de falar, depois de uma vivência intensa que eu tive esse final de semana, de um curso privativo, e acontecerem mil coisas no meio do caminho, e a gente ter que lidar com essas mil coisas no meio do caminho, como o Tantra se encaixa com a nossa percepção. Quando a gente tira o controle do que a gente gostaria que fosse e aceita que é sem resistir, porque se a gente resiste, a gente empurra e dificulta o processo. Então, eu comecei a perceber, estava eu dando esse curso com outro terapeuta, dando esse curso, e aconteceram mil coisas que não eram para acontecer nesse caminho. Em outras situações, se não fosse o Tantra, a tendência era desesperar, julgar, talvez até desistir no meio do caminho. Mas quando eu observei que toda a situação era a minha mente, claro, depois eu descobri que tinha uma conexão, tá? Tinha um pressentimento de que alguma coisa estava errada, feito de certo e errado. Tinha uma energia estranha no ar, fazia ideia do que era. Então existe uma resistência de ir, existiu uma quase desistência da minha parte. A Súria viu a alergia do meu olho para não ir, meu corpo parou, eu não estava entendendo, mas eu enfrentei isso e falei, não, vamos ver o que que é, vamos ver o que está acontecendo. A minha mente dizia que era uma coisa e era outra. Mas o legal, Sandra, é a gente investigar até o fim para saber que nem sempre, ou a maioria das vezes, a mente está errada. Porque a mente nada mais é que uma construção das coisas que nós temos como informação dentro da gente. Então, o que é verdade para você não é verdade para mim. Pode parecer que isso não tem nada a ver com Tantra, né? Ela fala, nossa, eu não estava falando, mas tudo são conexões. Eu acho. Eu vou fazer uma comparação de uma situação semelhante que aconteceu comigo, né? Ah, legal. Também de um evento de Tantra, e, e aí eu estava conversando, e foi um dia desses, inclusive. Então, assim, no decorrer de várias edições do Tara, a gente sempre planeja, a gente tem um cronograma, a gente monta todas as atividades e a gente deixa algumas atividades bem. Mas tudo que é inacreditável
pode acontecer, principalmente porque a gente trabalha muito com a área externa e atividades na área externa e tudo que estava programado para aquela determinada edição, eu tive que mudar e eu fiquei com um bico deste tamanho, porque meio que batendo pezinho mesmo, né? Poxa, tava tudo programado, todas as atividades, eu tinha comprado tudo para fazer daquele determinado jeito e aconteceu de um outro jeito, né? O que o Tantra, ele parece que ele vem, ó, esfregando na nossa cara e a gente só não percebe se a gente não quiser. É que o que tiver que vir, vai vir e é o que foi melhor para aquele momento, para aquela egrégora que se formou lá. É muito respeitoso, entende? Então, o que cada vez a gente vai aprendendo a perceber em cada atividade, em cada processo que a gente vai, em cada trabalho de Tantra que a gente vai desaprendendo tudo que a gente entende por expectativas, tudo que a gente tem formulado, que a gente precisa ter um controle 100% da situação. Tudo isso daí, ele vai caindo por terra conforme a gente vai realmente mergulhando de cabeça no Tantra, né? Mas isso daí, a gente não faz assim como um processo, né? Tipo, eu aprendi, eu entendi. Só que é uma assimilação mais profunda que a gente precisa ter, não é uma aceitação superficial. É uma assimilação que o seu corpo entende isso, que o seu corpo e sua mente estão se conversando a respeito disso. É uma assimilação onde você vai integrar toda essa aprendizagem que você vem, tudo que você vem aprendendo com o Tantra. Então, a gente está falando aqui de fluir, de se conectar com o corpo, de aprender a olhar para os nossos medos, de aprender a olhar onde estão os nossos auto-boicotes, a aprender a nos observar, né? Porque, e muito recentemente, eu ia dar um curso e eu tive um sonho. E no sonho, era quase um sonho, era muito real o sonho, né? E o sonho falava, você não vai dar esse curso, você tá entendendo? E eu peguei, eu acordei naquele susto, eu falei, não, inclusive vou acordar agora e tô atrasada. Eu acordei no pulo. Aí eu falei assim, mas, por que eu haveria de não dar esse curso, né? E eu cheguei à conclusão que era um boicote da minha própria mente, sabe? É um boicote da minha própria mente, ou por medo de alguma coisa que eu vou me deparar com uma transformação que daqui a pouco está chegando, alguma coisa grande que vai acontecer, uma mudança grande que vai acontecer, então inconscientemente a minha mente vai me trazer algum medo, alguma coisa assim. E vem através de sonhos, do auto-boicote com alguns pensamentos que a gente tem. E acontece também as situações que é para a gente respeitar também o que está acontecendo, que nem tudo está no nosso controle e que é para a gente só deixar fluir, né? É cada vez mais uma aprendizagem para a gente aprender a deixar fluir. Maravilhoso. E fazendo um acréscimo aí, a gente só sente e aprende, como a Sandra falou, dessa forma tão intensa. Não é aprendi, entendi e vai lá e faz de novo. A gente aprende mesmo. Por quê? Porque a gente vai e vivencia mesmo. Então a gente sente, a gente ouviu a intuição, no caso dela o sonho, é a mesma coisa, tá? Acha que é intuição, mas lá no fundo pode ser um baita de um medo que tá te fazendo que você tá intuindo que não deve ir, porque você tem medo de enfrentar e perder o controle daquilo que você não conhece. Vai perder o controle e você não conhece. Aí você intui alguma coisa, tá? E quando a gente experiencia e traz, como ela falou, células, para as memórias celulares, para o corpo, então você sente de mente, você sente de corpo, você se põe em campo.
né? O que a gente está tentando falar de sentir é que é muito difícil a gente transmitir em palavra, né? Mas o que a gente tenta falar de sentir é que quando é uma coisa verdadeira, quando é um pensamento que está te bloqueando, um boicote, ou que vem algum pensamento que vem gerado de medo, e que a gente às vezes chama de intuição, erroneamente, cada vez fica mais fácil a gente distinguir um do outro, né? Quando a gente é uma intuição mesmo, ó, chega num local e aquela frequência daquele local tá baixa, ou você sente uma proximidade com uma determinada pessoa e você fala assim, deixa eu me afastar dela que ela não tá me fazendo bem nesse momento, e você sente isso daí, o que a gente vai aprendendo cada vez mais é entrar nesse campo mais sutil e a gente sentir, mas o sentir é você sentir emanando aqui do centro do seu peito. É como se tivesse um aviso aqui do centro do seu peito. Você sente o seu corpo também gritando, falando, olha, não tá legal essa frequência. Você sente algumas dores em algumas partes do corpo. Depende de cada situação. Mas o seu corpo também ele vai apontar que existe alguma coisa ali que não tá legal. Então é um combo, é uma intuição, só que ela veio com um combo que não tem como você pegar e falar, não é isso, entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, o que eu posso citar é tipo, quando começou a vir muitos textos sobre Tara, para eu fazer os estudos sobre isso, eu sentia muito no centro do meu peito. Como se fosse assim, era um chamado, era muito forte a sensação quando eu sentia, estava em contato com algum texto, alguma coisa assim. Meu corpo sentia também, eu ficava mais alegre fazendo alguma atividade que eu direcionava para aquele primeiro Tantra de Tara, ou até hoje acontece isso. Então, assim, você sentir por inteiro, né? E aí sim a gente começa a distinguir aonde estão os nossos auto-boicotes e aonde que os nossos auto-boicotes vêm desse nosso medo de transformação, das mudanças. Ele pode vir de situações que simplesmente a gente desconhece o que tem para frente, entendeu? Às vezes não é alguma coisa tipo uma alerta, tipo perigo. Às vezes é só um alerta que é desconhecido e a gente não sabe o que é. Né? A gente não tem uma dimensão e a gente quer ficar 100% no controle sobre aquilo, né? E isso daí é muito o que o Tantra ele vai começar a trabalhar na gente. O que você diz? Exato. Eu digo que não tem uma fórmula, não tem uma resposta. Vai vir um sentimento e você tem que observar o que é. Se é um aviso, se seu corpo está alguma coisa tem. Como você falou que no seu coração você sentiu, então tem. Se eu no meu corpo e tinha, mas não era de onde eu pensava que vinha, tá? Não tem uma fórmula. A fórmula, eu diria, autoobservação, consciência, e o fluir e o desenrolar das coisas, você observar, respeitar e aceitar o que está acontecendo. Porque se não fosse para acontecer, não acontece. Então acontece porque tem que acontecer e não adianta relutar contra isso. Claro que você pode abortar um processo, mas será que você não vai estar abortando o seu crescimento também? Então, meu ponto de vista é esse, sabe? Isso daí a gente está falando sobre deste lado, por exemplo, dos nossos, né, altos boicotes, etc e tal, desse lado aí, mas antes de tudo a gente esteve nesse outro lado, né, como participantes. Eu acho que é legal também, que às vezes são muitas pessoas que às vezes estão participando de cursos, etc e tal, a gente passar o nosso feedback também, como era a nossa época como participante e como é essa nossa época como participante, né? Sim.
ali, porque ali também, quando a gente começa a iniciar participando de algum trabalho de Tantra, seja como sessão, seja algum trabalho de curso vivencial, em todos, a gente vai ter algum momento desse sabotador, né? Desse nosso sabotador. A gente vai ter o nosso momento, que eu acho que a maior parte dos nossos momentos é de tentar não sair do nosso controle, né? De estar no controle da situação. Então, assim, no decorrer dessa sua caminhada dentro do Tantra, como participante, participando de grupos, você já se viu sabotando também? Eu, sim. Aliás, me veio muito rápido. Desde do módulo da minha formação, por quê? Porque crescer dói. Porque olhar dói, ver dói. E às vezes você nem sabe que vai doer. Então, você foge. Não sei se eu estou sendo clara para as pessoas que estão assistindo. Então, se eu não estiver sendo clara, eu peço para que vocês perguntem, tá? Então, você faz com que uma coisa não dê certo. Você faz com que um evento não aconteça, alguma coisa importante que você agendou, você não compareça. Porque aquilo é desconhecido para você, porque aquilo é estranho para você e vai sair dali. E você tem medo de perder o controle, porque o que de pior pode acontecer na nossa mente se a gente perder o controle? A gente pode enlouquecer. Ter a consciência. Essa é a nossa mente racional. Isso a gente não quer. Porque e pode acontecer se a gente perder a consciência. E é tudo a mente vai enlouquecer. A gente não vai perder a consciência. A gente não vai falir. A gente vai sentir. Então, para a gente ver como que é completamente louco, né? Porque quando a gente vai em busca de... Tem muita gente que vai em busca do Tantra, ou para um trabalho de casal, de sexo tântrico, de um orgasmo, porque nunca sentiu. E há uns dias atrás eu estava lendo um texto que falava sobre o orgasmo e sobre essa pequena morte, né? E ninguém experienciou uma morte. Então imagina que quando você realmente se joga ali para você sentir, seja em uma sessão de tantra, um curso, ou quando você está participando de algum trabalho de sexo tântrico, que você se depara com essa pequena morte, se isto não está trabalhado em você, você vai querer fugir da situação, né? E não tem como a gente apresentar uma coisa pela qual a gente não passou. Então, assim, o que a gente precisa mesmo e o que a gente fica trabalhando, e é um processo de desenvolvimento dentro do Tantra, que a gente vai passando por vários estágios, é a gente se largar por inteiro. Se largar de expectativas, se largar de todos os seus tipos de controle que você possa ter, inclusive de você pegar e se largar para você experienciar a morte ali, né? Ali o sexo tântrico, que a gente vai ter uma pergunta daqui a pouco a respeito disso daí, ele é uma morte, né? O orgasmo é uma pequena morte. Imagina que você vai ficar com uma situação de dissolução, onde você vai dissolver toda essa sua característica, esse seu corpo físico aqui, para você se fundir com a outra pessoa. Você vai jogar fora tudo que você é. Você vai ser nada, né? Vai se dissolver. E isso é amedrontador, né? De você pegar, se juntar com uma pessoa e se fundir com uma pessoa nesse nível. Então, até que ponto as pessoas estão também dispostas a elas se despirem por completo desse ser para ser nada, para se dissolver com uma pessoa, né? É esse o ponto da pergunta, que a pergunta foi: o que o sexo tântrico tem a ver com o fluir? Eu não sei se veio uma pergunta no sentido pejorativo ou não a nossa live,
Mas aí eu queria passar esse feedback. O quanto que a pessoa está disposta a se despir de tudo que ela entende que ela é, de inexistir para ela poder se fundir com uma outra pessoa. Até que ponto, né? O que você acha? Nossa, perfeito. É, somos a construção do nosso ego, né? Somos a construção das nossas defesas. E aí a gente vai criando uma persona, um personagem para nós. Quando a gente se entrega no Tantra, no sexo tântrica, né? Quando eu disse de sabotar um evento, não tô de coisas longe da gente. Faltar numa massagem, faltar numa sessão, marcar um curso, faltar no módulo. Por quê? Porque cortou o dedo, entende? Põe o Porque band-aid. pegou o caminho errado. A gente vai encontrar qualquer desculpa. A tal da intuição, porque eu peguei um caminho, certeza que não era para ir. Certeza nada, né? Então, por mais que tenha sido pejorativa a pergunta, ela é muito pertinente, né? Eu não sei nem se foi, pode ser ou pode não ser, Pode- né? Mas aí, de qualquer maneira, eu acho que é muito válido, sim, porque eu acho que uma das principais coisas que o Tantra nos traz é o aprender a fluir. E quando a gente entra na parte de fluir, na parte de desapego, é muito difícil de a gente falar, porque assim, cada um tem o seu processo, cada um está num estágio, né, de qual é a sua proposta de desapego, de trabalhar o seu ego, de trabalhar a fluidez. Isso tudo vem com o Tantra e a sua proposta é diferente da minha, que é diferente do nosso colega, que é um histórico de vida todo lá, né? Que são situações que você se vê na sua realidade, que você tem que se desfazer, se desapegar, e é tudo no seu tempo. O que o Tantra traz de principal, assim, que eu acho, assim, de todas as terapias, foi a que mais me impulsionou para um rápido desenvolvimento, mas também é a que mais consegue me respeitar, né? Mais consegue me respeitar, respeitar o meu tempo, a minha história. Então, assim, foi o Tantra. Por isso que o Tantra, eu falo que ele já não é mais um caminho que eu estou seguindo, ele já é minha própria vida, porque a gente vai aprendendo a entrar nesse estado de observador em cada coisa que a gente está fazendo, porque no decorrer do seu desenvolvimento vai ficando tudo tão automático de você conseguir enxergar, vai ficando tão fácil de você identificar onde seu ego está interferindo para você concluir um trabalho, aonde você está provavelmente te sabotando, aonde você está se deixando, se permitindo ficar numa frequência baixa. Isso daí vai ficando tão evidente, tão claro para você, fica muito fácil de você conseguir identificar. Você pode até fechar a porta para isso, mas que fica muito fácil de você identificar, fica cada vez mais. Acontece com você também? Legal, porque as coisas vão acontecendo, e você vai soltando o controle e parece que está dando tudo errado, mas o aprendizado é muito maior e dá tão certo quanto não teria se não fosse daquela maneira, sabe? Você não teria tido tantas coisas que parece que deu errado, mas do jeito que tinha que dar, né? Aconteceu exatamente do jeito que tinha que acontecer, né? Exato. E ex em relação ao sexo também pode ser de outra maneira, né? Ou fluir. Também essa coisa de não controlar. Do sexo se tornar uma dança, de se tornar um caminho fluido, essa conexão. A gente pode fazer um link com isso, né? Na algo que você algo que você sai do beabá
e você entra na pessoa e outra pessoa entra no seu campo e aí a energia sexual se potencializa absurdamente. Porque você está sendo ator de filme pornô. Tá querendo, eu não sei se eu linkei direitinho isso, mas foi o que porque chama muita atenção essa questão de sexo tântrico. Eu acho que o que a gente fala de fluir é realmente a gente se abrir para a gente estar lá presente no toque, né? Estar lá presente no olhar, estar lá presente na respiração. E se você quiser ficar sob controle, se você tiver uma meta para alcançar, se você quiser chegar em algum lugar, a gente já começou errado, a gente já não está falando do Tantra, entende? Então eu acredito muito num caminho de que a gente consiga uma conexão com o outro, com um parceiro, a partir do momento que a gente está livre de qualquer controle, de qualquer obrigatoriedade de chegar a algum lugar. É um aproveitar mesmo o caminho. É o aproveitar a sensação de você estar próxima da outra pessoa, de você estar respirando com a outra pessoa, sem o objetivo do sexo em si. Porque tudo é sexo, né? A partir do momento que você está conectado com a outra pessoa. Você pode estar apenas no mesmo local daquela outra pessoa e você sentir a presença da outra pessoa tão forte que ali vocês estão tendo uma relação sexual, mesmo que vocês não estejam tendo um contato físico, porque vocês têm uma conexão, porque vocês estão conectados. Mas é porque os dois, ambas pessoas ali, eles estão em estado de presença, estão presentes ali, 100% um com o outro, 100% um respirando o outro. Se você está tocando o outro, o que eu vejo, o que eu sinto, né, e eu levo para minha vida, é quando eu estou tocando aquela pessoa, eu estou tocando um Deus. E aquele Deus que eu estou tocando, eu também estou me tocando. Porque tudo que eu fizer, tudo que eu honrar aquele ser que está ali, eu estou me honrando também, porque ele vai me espelhar em tudo, porque ele é o meu maior espelho, né? Então, assim, o meu olhar, o meu respeito, o meu toque, a carícia, tudo vai ser, um presente para a pessoa, mas é um presente para mim mesma. Porque é a minha devoção para a pessoa como um Deus e é a minha devoção a mim mesma como deusa, né? Que é a nossa evocação ali do Deus e da deusa, do Deus Pai e da deusa Mãe, ali, da fusão desses dois. É isso que eu enxergo como sexo tântrico. E essa fusão, ela só vai existir quando não houver nenhum controle, porque está limpo, porque está puro, está livre de ego, está livre de chegar em qualquer lugar. Mesmo que a gente pegue quando a gente vai fazer um grupo mesmo, todas as situações, né, Verônica, acontecem nesses grupos, né? E eu acho, assim, o que eu aprendi a apreciar, isso daí, assim, a aprendizagem até que foi muito rápida, gente. Porque, assim, no primeiro grupo do Tantra de Tara, a gente teve alguns eventos na natureza que parecia efeito especial. E vocês podem comprovar com qualquer participante que foi, porque tem participante que é assistente até hoje. E viram o que aconteceu. Era como se fosse um evento com um efeito especial da natureza. Porque a gente tinha tijolo entrando dentro do salão, não sei por onde. Porque a gente tinha os meninos fazendo a sensitive e os tijolos rolando pelo salão. Porque a gente teve uma ventania que só deu a ventania naquele local, segundo o caseiro. Não, mas os outros locais não ventou tanto. E, enfim, eu sei que, assim, o Tantra de Tara, essa primeira edição, com todos esses efeitos especiais que poderia dar errado, foi um presente. Foi um presente, porque teve tanta fluidez ali,
E mesmo acontecendo, a caixa de som parou, eu só tinha uma caixa de som. A caixa de som parou, o microfone parou, todos os dias, 4 dias sem microfone e sem música. Então, assim, e foi tudo muito perfeito, né? Todas as Lindo. edições, eu costumo dizer que a gente costuma receber presentes. Esta É. última edição do Tantra de Tara, a gente recebeu tanto presente, inclusive veio o presente de deixar a gente fazer o ritual como a gente tinha planejado também, porque de vez em quando acontece. De a gente fazer um ritual, escrever ele do começo ao fim e toda a espiritualidade colabora, toda a egrégora colabora para que aconteça. E foi perfeito. E cada edição é um presente. Além de ser um presente para os deuses, é um presente para os participantes, mas antes de tudo, é um presente para mim. É um presente para quem está ali na assistência. É uma coisa que a gente faz com prazer. Não é diferente de uma relação a dois, sabe? Esse mesmo prazer, essa mesma vontade de você fazer, de você oferecer um presente para o seu parceiro, de você oferecer um presente para sua parceira, de você enxergar a beleza. E tudo, aos mínimos detalhes, fica muito mágico. Pode ser só você sentar para tomar um sorvete com seu parceiro. Coisa boba. Tudo fica muito mágico, porque é um presente que você está oferecendo para aquela pessoa, mas antes de tudo, você está oferecendo para você. É o seu 100% de tempo e o seu, foda-se todo o resto, né? Não existe o resto, não existe o que eu quero, não existe um fim. Qual é o objetivo disso daqui? Não existe. Entendeu? Então, se você for naquela expectativa de você precisar chegar a algum lugar, de você precisar ter um orgasmo. Teve uma vez que eu ouvi uma pessoa falando assim, nossa, eu fui em vários cursos de Tantra e hoje foi a primeira, era o curso mais ameninho que eu vi, que a pessoa foi e eu ouvi a pessoa falando assim, hoje foi a primeira vez que esse curso valeu a pena porque eu senti prazer. Cara, mas a pessoa tinha tanta raiva ainda. Ela precisa descarregar todo esse lixo, sabe, que a gente vai juntando. Ela precisa limpar. Ela precisa desocupar. Então, imagina que, assim, tudo aqui dentro está muito ocupado. Então, a gente precisa desocupar tudo isso daqui para a gente pegar e liberar espaço para chegar a coisas novas. E não é diferente no sexo tântrico. Ambos precisam limpar. Por que a gente o trabalho de casal, a gente sempre pisa em ovos e a gente toma muito cuidado, né, Verônica? Porque o trabalho com casal são duas limpezas ali, de dois históricos ali. Duas pessoas que a gente vai ter que alinhar os chakras de ambos para eles chegarem na mesma frequência, para eles estarem na mesma vibração. Porque a gente precisa abrir aqueles dois corpos para a entrada do mais sutil, até que cada um deles se dissolva, e aí sim a gente pode começar a falar em uma fusão das energias, né? O que você me diz? Olha, gente, tudo que a Sandra está falando tá tão perfeito, do tipo, tá tão desde estar sexualmente conectado com a pessoa. Isso para vocês, o que ela falou, para mim me toca a ponto de por vivenciar isso, a reverência ao outro, e eventos da natureza está integrado com a gente. Todos somos eu, você, a chuva, o fogo, os rompimentos. Isso é o fluir da vida, né? Eu queria saber de vocês se isso faz sentido. Tá meio bagunçado de entender, porque para mim é muito claro e é só depois que a gente entra no Tantra que a gente percebe mesmo que existe uma troca, uma questão sexual
mesmo sem estar fazendo sexo. É lindo, 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 lindo vivenciar isso. Porque não precisa de palavra, não precisa de ação. Tá na não, sabe? Estar na não ação, o não precisar fazer. É amor. Amor próprio, amor ao outro, é respeito. E sim, o que ela falou, o que ela fala de Tara é verdade. Como eu falei na outra live, foi mais fortes que eu vivi. Tive ações na minha vida, muitas aberturas, mesmo estando como terapeuta tântrica. Há 4 anos, ações. Então, como a Sandra fala, nos bastidores, agora eu vou abrir. Ela faz por amor, ela faz por chamado. Nem é tanto pelo financeiro, é 4 dias com tudo incluso, R$ 1.000. Você não paga uma massagem por dia. E vai na meditação ativa, vai você conhecer pessoas que você traz para sua vida até a pessoa que a gente traz para a vida. Ensinamentos, boa noite, amore. Sabe, pessoas que vão acompanhando. Então, você vivenciar o Tantra é tirar toda essa beleza que parece ser da teoria, experimentar na sua vida, ver que faz sentido e ai, então, você quer ir para as perguntas agora? Eu quero. Na realidade, eu queria falar um pouco, antes da gente começar as perguntas, tipo, do meu processo enquanto participante, né? Enquanto participante, quando eu comecei a receber as sessões, eu passei por todos os processos, então, de auto-boicote, entende? Então, assim, o que eu percebi no decorrer... Então, assim, a gente passa pelo... A gente tem muito daquele julgador, né? A gente julga. Então, por exemplo, quando a gente começa a participar de grupos, o que eu percebo, tanto como facilitadora, quanto também quando estava como participante, é que eu julgava. Eu olhava aqueles processos do coleguinha, eu falava, meu, é fingimento. Imagine uma coisa dessa. E aí eu ia num outro workshop, de novo, para um outro trabalho, e aí mais coleguinhas entrando em processos, tendo processos catárticos, etc. E tal. Eu falava assim, meu, não estou sentindo nada. Né? Mas a minha atenção estava no outro, entende? Estava sempre ali no outro. Então ali o meu julgador, ó, imagine, isso daí é fingimento, deve ter combinado com a pessoa para esse tipo de processo acontecer. Ele deve estar E aí? formando. Tá performando. E aí eu ia num próximo. E acontecia a mesma coisa. Até que chegou um dia onde eu peguei e eu senti, mas foi muito rápido e muito sutil que eu senti. Porque era um dos workshops mais sutis assim que tinha. E aí eu peguei, eu senti, mas foi por segundos, eu senti alguma coisinha. Eu falei, opa, é verdade, né? Eu falei, deixa eu experimentar. E aí eu sei que o facilitador desse workshop era o Gilson Nakamura, né? E o Gilson Nakamura ele falava assim, ó, se você não está sentindo, finge que você tá, porque alguma hora vai dar certo. E aí eu peguei, tipo, em umas atividades, eu peguei e falei, deixa eu ver se eu respirando um pouco eu sinto alguma coisa. E aí eu não sentia, até que uma hora eu comecei de fato a sentir. E foi maravilhoso quando eu comecei a sentir a presença do outro aqui, na ponta das minhas mãos, sabe? Na ponta dos meus dedos. Foi maravilhoso quando eu comecei a sentir uma energia ali, mesmo sem tocar na pessoa, eu estava sentindo a energia da pessoa. Aí eu lembro que o Gilson olhou para minha cara, ele falou, agora dá para você olhar também e perceber quando ele está sentindo dor, né?
tira a mão daí que ele tá sentindo dor. E aí, e aí é muito legal quando você começa e se permite, né? Aí eu já fui pro canto oposto, que eu apareci uma criança, né? Eu falei, tô sentindo, quero sentir mais. E aí eu queria, né? Deixa eu testar outra coisa. Aí foi, mas agora a pessoa tá sentindo dor, você consegue perceber também? E, e é muito legal quando a gente começa e se permite a sentir. E assim, a partir desse workshop, foi que eu comecei a, tipo, não parar de sentir mais, eu não ter medo mais de sentir, sabe? Para mim foi aquele. E foi um dos workshops do Gilson Nakamura que era o mais sutil. Eu acho que é o Caminho do Amor 6 ainda. Que ele trabalha de uma forma muito sutil nesse daí. E foi um dos que eu mais senti. E aí sim, veio processos de limpeza, muita catarse. E foi um processo muito rápido, mas foi muito rápido porque eu me permitisse que fosse ser muito rápido, entende? Eu observava meus auto-boicotes, eu ia parar em um local que não tinha nada a ver para fazer o curso, a vozinha falando, não vai, não vai, não vai, a outra vozinha falando, vai, vai, vai. Então, assim, eu comecei a constantemente aprender a me observar. E também me propus a me jogar mesmo que a situação fosse desconhecida. E a partir daí eu comecei a ter realmente como se fosse um boom de você sentir muita coisa, de você ter muita energia, de você começar a acessar um potencial muito enérgico seu. Não só em forma de uma potência orgástica, mesmo que em troca de massagem, que em grupos de massagem vinha na forma de orgasmo mesmo, mais potente, mas também como um potencial energético ali de criação mesmo, para eu trabalhar. Então, quando a gente está falando de tudo isso, a gente está falando também em equilibrar o nosso yin yang, em equilibrar a nossa energia masculina e feminina, entende? De a gente pegar, ativar este observador, chegar até ele, desse observador, e também movimentar a nossa energia, permitir que ela transforme constantemente o que a gente está vivenciando, vivendo, e se abrindo, né, para novas oportunidades. E isso daí é um processo constante. É um processo de morte e renascimento constante, que é muito imperceptível para os nossos olhos, ou às vezes é inacreditável para os nossos olhos, mas é muito real, existe. A gente só precisa se manter mais limpo, né? Eu estava conversando um dia também com uma pessoa, um dia desses, falando a respeito dos pensamentos. E o que eu acredito é que a gente tenha que ir limpando os nossos pensamentos. É um processo de purificação dos nossos pensamentos, embelezar a nossa mente, sabe? Fazer com que ela tenha pensamentos mais leves, com frequências maiores, e atraia vibrações maiores. Então é um embelezamento dela, sabe? Eu acredito muito nisso. É um exercício, né? É É um cortar exercício. a que a gente tem de observar as coisas ruins e falar, e pontuar. Enquanto a gente pode escolher olhar o todo, perceber que normalmente é aquele comentário, mas se eu fizer esse comentário, como eu vou ficar depois? Sabe? Se eu comentar que tal pessoa fez aquilo e aquilo for uma repetição, em vez de você mudar o disco, você começa a falar de coisas próximas, prósperas, coisas possíveis, de planos, de coisas boas. Esquece a pessoa que faz mal, esquece a reclamação, esquece aquilo que faz você cair sua frequência e vibrar. Essa coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Entende? Para mim é um exercício diário. Os pensamentos vêm, as informações vêm, o que dá, o que precisa ser falado,
falado, o que deve não ser falado. Porque na maioria das vezes é como a gente está falando da gente, é construção da gente, e a gente fica naquela tecla. E evoluir, se você nunca sai do mesmo ciclo vicioso de falar, baixo, né? É isso. É isso mesmo. E é uma prática, né? O Tantra, ele vai trazer para a gente um conjunto de práticas, ele vai nos dar todas as ferramentas para a gente ir trabalhando, né? Seja com as meditações ativas ou passivas, com o tempo, você vai sentindo necessidade também de você entrar em contato com outras técnicas que ali estão abraçando, estão dando as mãos também. No fundo é uma coisa só. Então, no fundo, a gente começa a trazer um pouco das práticas do yoga para o nosso dia a dia. O nosso corpo vai pedindo e vai apontando para você o que você tem que trazer para o seu dia a dia. A gente vai acabar caindo em alguns pranayamas que a gente vai trazer para o nosso dia a dia, até não ser trazer para o nosso dia a dia, até ser você viver aquilo, entende? Tem uma entrevista de um satsang da Gangaji, acho que foi um satsang, que ela pega e ela está dando uma entrevista sobre o que ela acha da meditação, e a pessoa fala assim, você não acredita na meditação? E aí ela fala assim, não é que eu não acredite na meditação. Eu acho a meditação super válida, só que a meditação é a própria vida. E aí eu vou utilizar as palavras dela, eu vou colocar, o Tantra é a nossa própria vida. É só uma mudança de percepção de como que a gente percebe tudo que está à nossa volta e principalmente tudo que acontece dentro de nós, né? É uma percepção de você, para você jogar fora tudo que você entende como esse sendo seu ser e você reaprender e você te enxergar de uma forma diferente. De você pegar e olhar para você de uma forma diferente. Então, ela não se desgruda do seu dia a dia. Não é uma prática que o tempo, e quem realmente vivencia o Tantra, não é uma prática onde você vai pegar e vai fazer assim, eu vou aquele final de semana para aquele curso de Tantra. E ali, no seu dia a dia, você viveu ali como você está acostumado a viver, e aí, no sábado e domingo, você vai num curso de Tantra, entende? O verdadeiro Tantra é aquele que é a sua própria vida. É quando toda a sua realidade cai e você vive realmente o Tantra. Você vive ele. Toda a sua realidade cai porque às vezes fica incompatível você conseguir sustentar uma realidade completamente oposta daquela que você está passando a acreditar, entende? Então você está de uma forma mais fácil, assim. Eu, por exemplo, eu era gerente de recursos humanos de uma empresa de construção civil e também trabalhava na parte trabalhista dessa empresa. Ali eu era só mental, né? Ali eu estava só focada e indo a contraponto de tudo aquilo que eu sentia dentro do Tantra, né? Tinha as coisas que eu fazia ali que me massacrava, que era o oposto do que o Tantra me trazia. Então chegou um ponto limite que ficou impossível eu conseguir sustentar aquele tipo de trabalho, aquele tipo de rotina para eu viver o Tantra só de sábado e domingo, entende? E aí eu lembro que quando eu pedi demissão na empresa, eu estava muito feliz, estava em êxtase, né? E aí teve uma pessoa que olhou para minha cara, pegou e falou, a primeira pessoa que eu vejo perdendo um salário desse, perdendo um emprego desse, e está feliz desse jeito. Porque estava muito próximo àquilo que era a minha essência, entende? Estava muito próximo a uma coisa muito conhecida que estava muito massacrada lá dentro, que só veio para fora. Então, quando eu rompi com toda aquela minha realidade ali, foi eliminar tudo que era de vibração que me levava para baixo.
ali o que me prendia a uma realidade que eu podia mudar a qualquer hora. E realmente eu mudei a realidade na hora que eu quis e fui para uma outra realidade totalmente improvável, né? Que as pessoas falavam, não, você está ficando louca. Então, assim, é uma diferença grande entre você viver e você se propor a se jogar um final de semana, fazer uma prática, ou mesmo que você se proponha a fazer uma prática por dia. É a mesma coisa de você pegar o yoga e fazer as práticas de yoga. Você pode fazer as práticas de yoga e você simplesmente não estar lá, né? De você caminhar, mas você não está presente. De aquilo não está te transformando nada, porque aquilo você não pega isto como a sua própria vida. Você não está ali tentando se observar. Você não está ali vendo todas as possibilidades que é esse seu ser. O que é isso que você é? Quais são as possibilidades desse ser que você tem aqui, né? Eu não sei se foi claro. A tendência é essa. Comigo aconteceu muito próximo. E tem uma coisa que eu ouço de muita gente que entra no Tantra. Você não escolhe o Tantra escolhe você. O Tantra está em você. O meu processo de demissão, eu trabalhava na navegação aérea, 16 anos, CLT, registrada, todos os benefícios. O mesmo papo. Você é louca? Sou. Pode falar do que for, mas eu não vou ser mais infeliz, eu não aguento mais. Eu que era Tantra. Quer dizer, eu sabia que era Tantra, porque eu lia o Osho. Só que eu não sabia. Eu fui para terapia holística primeiro, que é muito bom e é muito do que eu aplico no meu dia e complemento dentro do meu setting terapêutico. Então, eu vejo que uma coisa se complementa na outra. Como você citou o yoga aí, as outras coisas que você pode trazer como ferramenta, né? E eu não sabia, eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer da vida. Eu não sabia. E o Tantra me encontrou e foi lindo. Foi bem louco isso. Então, é um renascimento, é uma ressignificação de coisas, é uma mudança de egrégora, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de percepção, como você falou, né? E a gente tem 10 minutinhos. O que que você quer fazer com esses 10 minutinhos? Ah, vamos responder as perguntas, senão as pessoas vão querer matar a gente. Vamos naquela pergunta mais complicada, que é do sexo tanto que a gente já deu uma... A gente respondeu. A gente respondeu, podia complementar mais alguma coisa, mas a gente... Mas você tem que escrever um livro. Então, a pessoa fala assim, minha primeira sessão foi muito traumatizante, o atendimento foi frio, com um terapeuta distante. Me senti invadida em cada toque, na parte dos toques íntimos a sensação foi pior. Quase não teve manobras na região íntima e me senti violada com o terapeuta usando um vibrador imenso. Isso é normal? Há alguma regra sobre o material que tem que ser usado? Toda a primeira sessão é sempre traumatizante? Caramba. Tantra não faz sentido se não surgir uma conexão, se você não tem confiança, entrega do seu terapeuta, ele, de certa forma, se empatizar com o seu processo, e for, como a gente falou na última live também, só técnica. Porque técnicas tem 5.000, eu acho. Então, qual é a técnica certa para ser usada com você? Eu posso fazer nascimento, uma sensitive, e uma Ioni, uma G-Spot, uma meditação ativa. O que vai ser invasivo para você? Não, de forma alguma, todas as sessões, todas as primeiras sessões. Imagina. E depende da expectativa com que a pessoa entra, né?
Às vezes a pessoa entra na expectativa de se curar de um super orgasmo, de uma anorgasmia e ter uma primeira sessão, vem cheia de expectativas, se tiver trabalhado, porque precisa disso. O terapeuta precisa estar. Porque se ele não tiver curado, ele pode se enganar. Ele não está enganando, achando que vai provocar, achando que é ele que provoca o orgasmo, né? O lance não é só do terapeuta, é da pessoa. É do ser humano achar que ele provocar alguma coisa na outra pessoa. Ninguém provoca nada em ninguém. Se eu me sinto insegura, e a outra pessoa reverbera isso que está em mim. É um paralelo bem diferente, bem estranho, mas o orgasmo é a mesma coisa. O orgasmo está em mim, a outra pessoa vai trazer uma ferramenta. Mas, às vezes, o caso... Por que que você se sentiu invadida e abusada? Provavelmente você foi abusada na primeira ou segunda infância e isso te trouxe a lembrança. Certeza? Não. Tudo tem possibilidades. Por isso a importância da anamnese, do trabalho sério, do olhar. Massagem tântrica não é uma massagem, é uma terapia corporal, é uma terapia espiritual para quem acredita, mas ela te leva muito além do que um simples prazer. Então essa é E a resposta. eu vou falar assim, vou complementar assim no sentido, o que você falou, por exemplo, da conexão, que eu acho essencial, né? Como no começo a pessoa fala que foi frio, né? O atendimento, né? Estava distante a pessoa. Talvez uma falta de conexão. E quando a gente vai tocar o outro, uma das coisas essenciais é aquela conexão. E essa conexão, ela às vezes não começa só da sala de atendimento. Começa também no seu contato com aquela outra pessoa, explicando como que vai ser a técnica, tirando um pouco, fazendo com que ela libere um pouco daquela expectativa, ansiedade pela primeira sessão. E você já vai conversando com a pessoa já nesse primeiro contato, né? Já vai criando uma conexão maior com ela. E eu acho que o essencial mesmo é a linha que divide assim o que você entende que foi doloroso, etc e tal, de ser uma coisa que você acessou, pode ter vivenciado na sua infância, etc e tal, ou se realmente foi um trabalho bem feito pelo terapeuta ou não, se foi invasivo ou não, a pessoa como terapeuta, ele vai ter como tornar menos invasivo isso, né? A experiência dele, o próprio desenvolvimento, eu costumo dizer assim, não tem como a pessoa não ser invasiva em algumas partes se a pessoa não tiver vivenciado, a pessoa não tiver deitado lá também, recebido a massagem lá também, passado por alguns processos, porque ela vai ter sentido nela, né? Ela vai ter sentido nela que ela acessou alguma coisa, porque foi invasivo em alguma parte, ela vai ter sentido nela. Então fica muito mais fácil de você entender aquela pessoa. Entender que aquele ser humano que está deitado lá é um ser humano. Que o que você está fazendo, que para você é só um atendimento. Mas para ela pode transformar a vida dela. Para bom ou para ruim. Um dia desses, uma pessoa me chamou e ela pegou e ela falou assim, Sandra, eu estou acompanhando o seu trabalho já há mais de 6 meses. E eu tenho muita vontade de trabalhar com a terapia tântrica, mas assim, eu não me sinto ainda preparado para começar a trabalhar ou para fazer algum curso, porque você vai mexer muito com a vida das pessoas. E aí, quando eu terminei de conversar com ele no direct, aí eu me questionei. Eu falei, não está sendo uma atitude inteligente as minhas publicações, a divulgação, porque que dificuldade que é essa que eu estou transmitindo para a pessoa de colocar em compensação
eu analisando, na realidade, foi muito satisfatório, sim. Ó, vamos finalizar só para eu gravar e depois a gente volta só para finalizar, pode ser? Então tá, peraí.